foi uma iniciativa da SBI, que eu já agradeço aí de antemão por abrir espaço para a gente falar sobre um assunto tão importante hoje. Então, a SBI tem historicamente aí contribuído de maneira imensurável para a pesquisa do país, e agora com essa iniciativa de fazer essa live, né? Eu devo dizer de antemão que eu não sou virologista, eu trabalho com biologia celular, especificamente com doenças hepáticas, mas eu tenho utilizado esse tempo em casa para estudar muito sobre a Covid-19, especialmente porque essa aí está sendo a grande pandemia da nossa era, né? E ela chega num momento muito importante, onde a ciência estava aí extremamente desprezada, e agora as pessoas com a dor, infelizmente, com a dor, entenderam o preço que se paga de uma nação que não tem investimento correto em pesquisa. Então, acho que é a hora da gente estudar bastante e virar o jogo, né? E agora ter esse case para a gente levar para a vida, o quanto que o Brasil é importante no cenário mundial e quanto os nossos idosos e as pessoas que nós amamos são importantes. Então, é um momento de reflexão. Na live de hoje, então, eu vou usar mais ou menos o meu conhecimento que eu tenho de farmacologia, né? Eu fiz, para quem não me conhece, eu sou professor da UFMG, sou chefe do Centro de Biologia Gastrointestinal e fiz mestrado e doutorado em farmacologia. Acabou que eu caí na imunologia, inclusive pela Karina, que está aí com a gente, Karina Bortolucci e o Gu Amarante, que me deram a oportunidade pela primeira vez de dar uma talk no SBI, e eu não saí mais. Isso foi lá em 2009, e até hoje eu estou no SBI, e é uma sociedade espetacular. Então hoje, eu vou começar falando com vocês, eu fiz um roteirinho, para a gente não confundir demais, sobre as generalidades da Covid-19, para a gente ter certeza que as pessoas que estão aqui vão poder, além de se informar os familiares. A gente sabe o problema que é grupo de WhatsApp, de família, de amigo, um monte de fake news, e eu acho que nós temos também esse papel aí de peneirar essas notícias e ajudar nossos familiares, nossos amigos a terem informações verdadeiras. Tá? Então, eu vou falar sobre algumas generalidades, depois eu vou falar sobre alguns potenciais agentes terapêuticos, tá? Não só especificamente a cloroquina. Vou falar sobre a cloroquina, que é mais ou menos o grande frenesi do momento, né? E vou falar um pouco sobre como é que ela funciona e por que está tendo essa corrida, tá? E no finalzinho, falar um pouco sobre os clinical trials. O que é o clinical trial e por que a gente tem que ter cautela em entender os dados de clinical trials sobre futuro de medicamentos. Então, eu acho que só para normalizar o que a gente está entendendo sobre Covid-19, essa epidemia começou em novembro do ano passado, tem relatos de casos há mais de um ano atrás, tá? Mas começou em novembro do ano passado, e a primeira fake news que aconteceu foi que era um vírus criado pela China, né? Hoje a gente sabe que o coronavírus, o beta-coronavírus, o SARS-CoV-2, que queria registrar aqui a presença do grande Ricardo Gazinelli, aqui, presidente da SBI, que eu tenho certeza que vai fazer uma gestão maravilhosa daqui para frente, um grande amigo, colaborador. Obrigado, Ricardo, por estar aí, pela oportunidade. Então, o SARS-CoV-2, a gente sabe, ele é um vírus. Os coronavírus já infectam os humanos há muitos, assim, tem várias doenças já relatadas por coronavírus, e esse beta-coronavírus que surgiu agora, essa mutação, ela não é arma biológica, tá? A gente sabe hoje, saiu um paper na Nature muito bom, eu deixei uma pasta com a Adriana da SBI que vai passar para vocês, tá? De todos os papers que eu li sobre isso, e queria agradecer o pessoal da Academia Brasileira de Ciências, do nosso grupo de Instagram, de WhatsApp, a gente troca muita informação muito boa, então vários desses aqui que eu vou falar hoje eu aprendi com eles, então um abraço aí para todos os meus amigos da ABC, tá? Então ele é um vírus zoonótico, tá? Quer dizer que está na natureza, e que sofreu provavelmente uma modificação inicial em mamíferos, provavelmente um morcego, pelo que parece, tá? Tem uma homologia muito grande do SARS-CoV-2 com o vírus achado em morcego, mais ou menos 88% de analogia, e ele foi fazendo passagens, quem trabalha com vírus sabe bem disso,
quando o vírus passa por um hospedeiro, ele acaba sofrendo adaptações, mutações, e fica um vírus extremamente adaptado ao ser humano e de transmissão muito rápida, o que é um dos grandes problemas da doença hoje. Tá? O vírus tem uma incubação de mais ou menos 5,2, 5 dias e começa a dar sintoma entre 6 a 40 dias. Por que essa janela é tão larga? Ela é larga porque pacientes mais jovens, com sistema imunológico mais competente, acabam segurando melhor, resistindo melhor à infecção, e pacientes mais idosos, com já doenças prévias, né, comorbidades, acabam evoluindo muito mais rapidamente no sintoma. E o que dá uma média de 14 dias. E aí que vem o grande nome da quarentena de 14 dias, que é uma confusão que as pessoas fazem. Que embora a quarentena tenha sido lançada com 40 dias, a gente sabe hoje que quarentenas são adaptáveis ao período de incubação da doença. Então, no caso da Covid-19, parece que a maior parte dos sintomas aparece em torno de 10 a 14 dias. Então, se o paciente não apresenta sintoma nessa fase, pode ser que esteja não infectado. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. Mais de 90% dos pacientes não tem nenhum sintoma, especialmente se eles são jovens. E esse é o segundo problema da doença. Além de infectar bem, as pessoas são assintomáticas, mas são transmissoras do vírus, o que leva aí a esse espalhamento absurdo do vírus, né? Os principais sintomas são febre, tosse, fadiga e corrimento nasal. Alguma parte dos pacientes tem algum desconforto, diarreia e algum problema no trato gastrointestinal, mas não é a maior parte, tá? A maior parte dos sintomas, muitos de nós, por exemplo, podemos estar ou já estivemos infectados pela Covid-19, mas não tivemos sintomas, talvez estamos aí lutando com a doença de maneira silenciosa. Mas se a gente sai na rua e encontra com um velhinho, dá um abraço dele, ele pega de mim muito rapidamente, pela transmissão, e ele vai evoluir aí de um jeito pior do que eu evoluí, tá? A mortalidade parece ser relativamente baixa, pelo que parece, com a faixa etária mais jovem, mas pode evoluir para mortalidades em torno de 15% se o paciente for mais idoso. A mortalidade média em torno de 2%. Tá? Então, isso são as generalidades do Covid-19, no meu raso entendimento de virologia. A gente sabe aí que é mais uma pandemia que o Homo sapiens está enfrentando. Não é a primeira, não vai ser a última, tá? Mas é talvez a primeira grande pandemia na época das redes sociais. Então, muitas pessoas não se lembram, não tiveram consciência da epidemia do H1N1 alguns anos atrás, porque a difusão de informação não era tão grande. Então, pode parecer que é algo gigantesco e inédito, mas, na verdade, é inédito em redes sociais, nessa distribuição de conhecimento que hoje acontece em rede social. Tá? Passando para o ponto especial da live de hoje, que são os potenciais agentes terapêuticos. Tá? Qual que é o grande frenesi de uma pandemia igual essa, que mata muita gente, que para a economia? Então, os dois grandes fulcros dessa pandemia é que, além de matar pessoas, ela tem um impacto econômico muito grande pela única alternativa disponível é isolar as pessoas. Isolar as pessoas quer dizer o emocional das pessoas é afetado e o comércio é afetado. Então, isso é um impacto econômico gigante. Por isso que essa correria pelo medicamento é muito grande. Não só para salvar pessoas, mas para o comércio voltar a funcionar, que as pessoas vão literalmente sucumbir a essa parada do comércio. O primeiro problema que a gente enfrenta em alternativas terapêuticas é o timing da doença e o timing da pesquisa. A doença evolui muito mais rápido do que a gente consegue sintetizar um medicamento. E não só descobrir, sintetizar, mas testar, eu vou falar um pouco disso, e sintetizar e chegar nas pessoas. Então, essa janela é muito larga. E nós sabemos que a pandemia mata com meses. Remédios chegam nas pessoas em anos. Então, qual que é a esperança? É que exista algo que já foi testado para outra coisa e funcionou ou não, e que vai aí já estar disponível para as pessoas. Quais são as alternativas para uma doença tipo essa? A mais comum
é um quimioterápico, é um medicamento que tem uma ação química e por reações químicas inibe o destino do vírus nas células, tá? Dentre eles aí se insere a famosa cloroquina, tá? Não vou falar mais dela hoje, tá? Existem ainda os antivirais, que são medicamentos de uma classe muito ampla e que geralmente falham para uma doença, são deixados em stand-by, quando lança e quando aparece outra doença, eles são testados de novo, tá? Isso aconteceu recentemente, semana passada, eu estou até com um artigo aberto aqui, saiu no New England Journal, alguns dias atrás, um estudo de 2 antivirais, tá? O lopinavir e o ritonavir em adultos, clinical trial sério, que mostrou aí nenhuma eficácia. Então, não houve diferença do grupo placebo. Então, esses 2 medicamentos, pelo que parece até então, não estão aí cotados para tratar a epidemia do Covid-19. Vacinas, se ouve muito, especialmente no meio leigo, eu queria uma vacina, a vacina não vai aparecer, infelizmente, em menos de 1 ano e meio, 2 anos. Tá? Nós temos diversos especialistas em vacina no Brasil, isso é um ponto pacífico, que vacinas em pandemias onde a doença tem um curso muito curto era praticamente inviável, não vai chegar nas pessoas tão rapidamente. Tá? E a última alternativa que parece estar aparecendo aí com os papers é que o soro dos pacientes que curaram, parece que eles têm uma quantidade importante de anticorpos neutralizantes do SARS-CoV-2, que quer dizer que, o soro pode um dia ser uma alternativa, provavelmente no mesmo time que a vacina, mas a inferência é que pode ser que os pacientes que peguem Covid uma vez não peguem de novo, tá? Ainda isso não está estabelecido, mas pelo fato dos anticorpos serem neutralizantes in vitro, é um indicativo, uma esperança que isso gera uma imunidade, tá bom? Então, focando aí já diretamente do que a gente vai conversar hoje, é a alternativa que mais saiu na televisão e que teve um cunho enorme, que é a hidroxicloroquina, tá? Para quem não conhece esse medicamento, é um derivado, né, da cloroquina, que desde 1934, já tem 80 e tantos anos que isso já foi sintetizado pela Bayer, ele foi aí uma adaptação da cloroquina, né, a hidroxicloroquina, que era tirada de um pó, de uma casca de uma árvore, que era a árvore mágica, né, uma cinchona do Peru, e que era usada para tratar a febre da malária. Tá? Então, ele tem, hoje, indicação clara e publicada e pacífica para tratar malária, tanto profilaticamente quanto tratar os pacientes de malária, algumas malárias, tá? Ele é mais eficaz, parece, contra falcíparo, tá? Mas não tanto quanto outros, e os plasmódios vão desenvolvendo resistência com o tratamento crônico, tá? E a cloroquina já tem descrições grandes na literatura in vitro, que ela funciona em diversos tipos de vírus, dengue, chikungunya, já foi testada em clinical trial sério na década de 90 em HIV, sem sucesso. Então, embora os artigos in vitro mostrem que a cloroquina tem um papel importante antiviral, ainda falta evidência em clinical trial que a cloroquina funciona para viroses, tá? Então, a maior evidência é que ela funciona in vitro. Isso tem diversos trabalhos, tá? Porém, até o momento dessa live, tá? Não existe ainda um clinical trial publicado que certifique a validade da hidroxicloroquina ou a cloroquina como uma alternativa para o SARS-CoV-2. Eu queria falar que eu torço muito, obviamente, para que seja disponibilizado muito rapidamente uma alternativa terapêutica, mas neste momento eu vou explicar por que não existe uma segurança para usar a cloroquina ou a hidroxicloroquina, tá? Qual que é o racional que levou as pessoas a pensarem sobre isso? O SARS-CoV-2, uma das maneiras que ele entra na célula, isso também com estudos ainda in vitro, tá? Especialmente em células vero de macaco, mostram que ele pode entrar
pelo receptor da enzima conversor de angiotensina, né, a ECA2, e ao entrar ele se funde com os lisossomos das células, que são organelas que fazem aí um pré-processamento de micro-organismos, de proteínas, enfim, antes disso ser de fato eliminado pela célula. E o vírus precisa desse endolisossomo ácido, que é o jeito natural que os lisossomos são, ácidos. Ao administrar a cloroquina, o pH desse lisossomo aumenta muito e que atrapalha o vírus a replicar. Então, o mecanismo, inclusive, pode ser utilizado também no caso da malária, é que ele altera a biologia do endolisossomo, mudando o pH do lisossomo, e com isso o vírus não consegue fazer o ciclo completo e perde aí a virulência, né? Além disso, esses dados que levaram in vitro, que levaram as pessoas a pensar o seguinte: então, será que se a gente der uma cloroquina, isso pode mudar o pH? Tal? In vitro funciona, os papers são conclusivos in vitro, né? E ainda se acredita que pode alterar pós-translacionalmente algumas proteínas. Estou perguntando se vai salvar a live, eu vou salvar sim, vai ficar 24 horas aqui no Instagram e no Facebook da SBI. Então, você acredita que talvez, como funciona in vitro, funcionaria também em pacientes, né? Mas acredita ainda que pode ter uma modificação do perfil pós-translacional e o uso dele real na clínica da hidroxicloroquina é de fato, que ele tem que ainda alteração na resposta imune do hospedeiro. Então, os trabalhos mostram que os pacientes tratassem cloroquina, vou falar só cloroquina daqui para frente, tá? Existe uma supressão da resposta imune, uma redução da resposta inflamatória, e isso justifica o uso dele, então, para lúpus e para artrite reumatoide, que são doenças de caráter inflamatório. Então, olha que interessante. A cloroquina está no grupo das drogas que chamam drogas modificadoras da doença, que quer dizer que ele não trata a causa principal da doença, mas muda o curso da doença por interagir aí em passos da doença. Tá? E esse é o real uso da cloroquina hoje, a não ser na malária, mas também de outras doenças, que são os pacientes que tratam disso. E por que eles usam cloroquina? Primeiro, porque funciona para eles. Segundo, porque é muito barato. Tá? Estima-se que o custo da produção de uma dose de hidroxicloroquina ou cloroquina custa centavos de dólar. Tá? Isso é fantástico para países de baixa renda e para pacientes que não têm condição de fazer um tratamento de primeira linha. Né? Então, quando foi dito num ensaio clínico, vou explicar por que eu coloquei as aspas, tá? Que poderia funcionar, gerou uma corrida. E interessante que, mesmo sendo imunomoduladora, os trabalhos não mostram imunossupressão ao usar cloroquina. Então, os pacientes conseguem reduzir a resposta inflamatória sem se predisporem a mais infecção. Tá? Ainda não sabemos o quanto isso altera o curso do Covid-19, mas com outras comorbidades parece que o risco de infecção não aumenta tanto. Tá? E essa droga, então, quando saiu os primeiros trabalhos in vitro, e saiu o trabalho do estudo do grupo francês de Marseille, que eu vou falar sobre ele nesse instante, claro que você cai com uma bomba isso numa sociedade desesperada. E é inteligível isso. Está todo mundo desesperado com a cura e aparece uma droga barata que vende ali na esquina. E o que aconteceu? Parte das pessoas desesperadas foram à farmácia e compraram, e parte dos oportunistas compraram para estocar, para vender isso mais caro depois. Tá? Isso mostra um pouco de que a doença da sociedade muitas vezes não é vírus, é o egoísmo, e especialmente a falta de compaixão com o próximo. Né? Tem relatos, né, de gente que estocou isso em casa e os pacientes não conseguem comprar, tem desesperado querendo comprar. Tá? Acabou na farmácia e principalmente gerou aí uma nota que agora a cloroquina só pode ser vendida com receita médica. Então agora o paciente que precisa vai ter que buscar um médico para receitar para ele,
porque houve uma corrida desenfreada para a farmácia. Tá? Então ficou claro aqui como é que a cloroquina pode funcionar, né? E a lógica dela, e a lógica desse frenesi inteiro do que a cloroquina funcionaria. Então, só para quem chegou agora, a cloroquina existe evidências in vitro, antivirais, e por mais que seja, eu li aqui hoje, uns 5, 6 vírus, pelo menos, in vitro, morrem com a cloroquina. Porém, não tem nenhuma doença viral, de fato, tratada com cloroquina clinicamente, porque, por mais que ela funcione in vitro, nenhum clinical trial até hoje sério garantiu que ela deveria ser usada na clínica para tratar pacientes. Tá? Até o momento dessa live aqui, 4h23, esse artigo não saiu ainda. Eu acabei de ler um paper na Science, saiu esses dias, ontem ou hoje, vai entrar em clinical trial, vai ter um clinical trial no Brasil, inclusive. Até agora, não tem evidência que suporta isso. Por que não tem evidência? Porque quais são as características que se espera de um medicamento que vai ser utilizado na clínica? Primeiro, isso é geral, tá? Geral. O medicamento tem que ser seguro. Quer dizer o quê? Se você põe isso na farmácia, as pessoas vão tomar, ele tem que ser seguro. As pessoas não podem morrer com o medicamento ou ter efeito colateral, onde o dano da droga é muito grande, tá? Então, uma pergunta aqui sobre há uma esperança. Sempre há uma esperança. Até que se prove que não funciona, tem uma esperança. E quando foi combinado em vivo com antibiótico, aumentou a eficácia. Mas eu vou explicar sobre isso também. Dá só um tempinho aí, tá? Vou falar sobre o fatídico estudo sobre isso, tá bom? Então, o medicamento tem que ser seguro, ele tem que ser acessível à população. Não adianta um medicamento que só vende num lugar do mundo e o resto do mundo morre, tá? E, especialmente, o risco dele tem que ser inferior ao benefício. O que quer dizer isso? Imagina só você tem que estar com a dor de cabeça, tá? Nós sabemos que morfina é um excelente analgésico. Ou você torceu o pé jogando futebol, tá? Você pode tomar morfina. Pode. Faz sentido? Nenhum. Por quê? Porque a dor que você tem no seu pé, ela é inferior ao benefício que você, ao risco que você vai ter tomando morfina. Você pode tomar morfina e ter lesão hepática, supressão da resposta respiratória, você pode viciar em morfina, que é algo muito triste, e não justifica por causa da dor que você tem. Então, esse é o famoso risco elevado com benefício pequeno. Tá? Então, uma droga tem que ter segurança e um risco baixo para o benefício que ela vai ter. Tá bom? E tem que ser fundamentalmente diferente do placebo. Quer dizer, um paciente que não toma um princípio ativo versus um paciente que toma o princípio ativo tem que ser diferente. Tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos esbarrando nesse momento na cloroquina. Tá? O risco da utilização é grande. Não há evidência de diferença de fato em teste clínico confiável. E mais, a maioria dos pacientes não tem sintomas. Não justifica tratar um paciente que não está fundamentalmente precisando do medicamento. Quer dizer, 90% das pessoas não vai ter nada de sintoma. Nada. Vai ter, talvez, uma dorzinha de cabeça que você vai confundir com estresse de isolamento. Vai ter uma dor no corpo que você vai confundir que você ficou muito tempo deitado no sofá. Essas pessoas não têm sintoma. Quando você coloca um medicamento no jogo, tá? Eu vou falar aqui os efeitos colaterais que a cloroquina pode ter, tá? Em doses terapêuticas. Essa pessoa pode ter náusea, vômito, diarreia, miopatias, que são doenças dos músculos, especialmente a alteração da frequência e do eletrocardiograma. Vocês entendem isso? O paciente pode passar pelo COVID sem nada, tá? Sem nada. Se ele for diagnosticado ou tiver um sintoma, correr na farmácia e tomar cloroquina, ele vai ter problemas. Então, não justifica
no panorama de agora, você inserir uma droga que tem efeito colateral em pessoas que não precisam de tratamento, que vão sair bem da infecção. Então, esse é o racional para a maior parte das pessoas. Aquele paciente, isso, muito bem lembrado aqui, eu ia falar sobre isso daqui a pouco, vou falar de uma vez, em doses elevadas, ela pode causar retinopatia, causar cegueira. E olha que interessante, só lembrando aqui, um amigo meu que lembrou que em doses maiores de 5 miligramas por quilo, a cloroquina já pode causar retinopatia. No artigo que eu vou falar daqui a pouco, a dose utilizada nos pacientes foi 8,5 miligramas por quilo. Então, já é uma dose que potencialmente pode causar retinopatia. Tá? Mas por que eu estou utilizando isso? Porque muitas vezes os pacientes onde for utilizado isso é basicamente uma dose de misericórdia. Tá? O paciente, pelos relatos que nós vemos nos jornais, na literatura, isso está, se for utilizado, né? Está ainda de bate-papo de WhatsApp ainda, se for utilizado na China, de fato, em paciente grave, isso foi em paciente terminal, paciente onde não tem outra alternativa. Tá? Provavelmente, se não for utilizado no paciente, estava em casa bem, mas com Covid-19. Tá? Então, esse é o efeito, os efeitos colaterais da cloroquina, que cai aí na parte de ela ter um risco muito alto em relação ao benefício. Tá bom? E alguém perguntou sobre placebo. No ensaio clínico, o paciente que toma farinha tem que ser diferente do que toma o medicamento. Se os dois evoluírem igual, estatisticamente falando, o medicamento não faz sentido. Tá? Esse é o racional inicial de por que a cloroquina foi utilizada em termos imunológicos, virológicos, por que até agora não justifica isso. Eu vou explicar o que é um clinical trial correto para que nós possamos concluir juntos por que a evidência do clinical trial tão divulgada nos jornais tem que ser encarada com cautela. Tá? Um clinical trial, que é um teste em larga escala de um medicamento qualquer, que é hoje a única e a melhor alternativa para se entender se um medicamento funciona ou não. Tá? Não existe outro jeito, in vitro, em animais. No final do dia, você vai ter que fazer um teste em pacientes em larga escala. Tá? Eu vou lembrar vocês aqui que a talidomida... Só fechar uma porta aqui, peraí. Minha filha abriu, desculpa. Que a talidomida, ela era utilizada para tratar enjoo de mulheres grávidas, certo? E foi testada em roedores, em outros animais, e não teve efeito nenhum em mulher grávida em termos de malformação fetal. Por uma falta de critério, foi lançado no mercado e nós sabemos aí do dano que a talidomida causa hoje em bebês, né? E isso é um problemaço. Por quê? Porque lançou e tem aí diversas malformações fetais no mundo inteiro, tá bom? Então, o que é um clinical trial sério? Primeiro, ele tem que ser randomizado. O que é randomizar algo? É você pegar pacientes de maneira aleatória. Você não pode pegar um tipo de paciente, outro tipo de paciente e colocar de propósito no estudo clínico. Você tem que colocar isso aleatório, tá? Então chama randomização. Você seleciona os pacientes e separa por um programa de computador, tá? Que esses vão ser do grupo placebo, esses vão ser do grupo tratado, tá? Além disso, dessa randomização, que é colocar pacientes em grupos aleatórios, o ensaio tem que ser duplo cego, quer dizer, o médico não sabe o que está dando e o paciente não sabe o que está recebendo. É o único jeito de você garantir que não tem um viés no médico e um viés no paciente, tá? Lembra que 60% das pessoas que tomam AS para dor de cabeça estavam tomando, na verdade, farinha e a dor de cabeça melhora, tá? Então, o efeito
sugestivo do placebo é muito alto em vários estudos. Então, você tem que colocar o médico e o paciente, a gente chama de duplo cego. No final do clinical trial, abre o envelope e fala, ó, esse grupo tomou placebo, esse grupo tomou a droga, vamos fazer a análise estatística agora e ver se isso funciona ou não. Tá? Então, ser randomizado, ser duplo cego. E importante, os critérios de inclusão dos pacientes têm que ser muito rígidos. Porque se você inclui pacientes extremamente doentes e pacientes pouco doentes, tudo no mesmo ensaio, pode ser que você dilua o efeito, tanto positivo quanto negativo, dentro dos grupos. Tá? Então, você tem que ter critérios claros de inclusão e de exclusão. Tá? E ainda, no final, você tem que ter uma amostra populacional enorme para que você tenha poder estatístico. O que quer dizer isso? Para que o resultado ele saia do acaso e entre de fato na reprodutibilidade. De maneira que se esse ensaio clínico for feito com essa droga em qualquer lugar do mundo ou em qualquer época, ele vai dar resultados parecidos. Tá? E como é que você decide o tamanho da amostra para utilizar? Quantos pacientes você vai utilizar? De acordo com o desfecho que você está esperando. Quanto mais duro for o desfecho, quer dizer, se você está usando desfecho, por exemplo, quer saber se morre ou não, muitas vezes o número de pacientes não precisa ser tão grande quanto se você está avaliando um desfecho mais brando, como, por exemplo, carga viral, tá? Que foi utilizado nesse trabalho, que eu vou falar dele agora. Então, essas são as condições de um ensaio clínico bom. Como foi feito esse ensaio clínico? Esse trial francês ele foi publicado há algumas semanas e ele envolveu o quê? Primeiro, 36 pacientes. Um número extremamente baixo para uma doença. Tá? E desses 36, só 26 pacientes foram de fato tratados com qualquer medicamento que seja. E o grupo controle desse experimento, então, a gente chama de um grupo controle conveniente, que foi o quê? São os pacientes, o grupo controle quer dizer o que não foi tratado com princípio ativo, né, com placebo, e foi um grupo controle conveniente. E o que quer dizer isso? Os pacientes que não aceitaram se submeter ao tratamento foram então chamados de grupo controle. Tá? Essa é uma manobra de clinical trial para você incluir o maior número de pacientes possível. Tá? Certamente 26 é um número baixíssimo para o ensaio clínico. Outros problemas desse ensaio clínico. Esses pacientes no grupo de Marseille foram pacientes que foram considerados com níveis de doença muito elevado, muito diferente. Então, tinha paciente internado, entubado, e tinha paciente em casa bem. Então, reparem que é muito difícil concluir qualquer terapêutica com um paciente grave no pronto-socorro e um paciente em casa bem. Tá? A média de idade dos pacientes era extremamente diferente, variou de 30 a 50 anos entre os grupos. Tá? E não foi usado como desfecho do teste clínico um desfecho, chama de desfecho duro, que é a morte do paciente. Foi usado um desfecho, chama de desfecho substituto, que é o desfecho de não olhar se o paciente morreu ou não, o tempo de internação. Olhou o quê? Carga viral. Só foi medido carga viral do paciente. Qual que é o problema disso? Nós não sabemos o que quer dizer ainda carga viral na Covid-19. Se carga viral alta tem a ver com mais mortalidade, se carga viral baixa mata menos, a gente não sabe sobre isso. Então, a única conclusão do trial hoje é que esse estudo francês, tá? Feito em Marseille, 36 pacientes, mostrou que dando cloroquina ou a combinação dele com antibiótico, azitromicina, os pacientes tratados com a combinação zeraram a carga viral em alguns dias, tá? Os só com hidroxicloroquina tiveram a carga viral reduzida e os que não trataram mantiveram a carga alta. É animador? Estatisticamente, não. Não deveria ser. Por quê? Porque esse estudo suscita muito mais
especulação do que diretrizes. E isso é um problema, e nós vivemos isso. Você colocar uma população desesperada, uma alternativa terapêutica baseada no estudo frágil, é extremamente perigoso. Agora, com base nisso, está se fazendo, de fato, um estudo clínico que está envolvendo aí pacientes. Eu olhei na internet hoje, nos clinical trials disponíveis nos Estados Unidos, tá? 5 clinical trials disponíveis, sendo que 4 deles já estão recrutando pacientes. Só daí para frente, daqui semanas a meses, nós vamos poder ter aí um poder estatístico que vai mostrar para a gente se a cloroquina é eficaz ou não para tratar o Covid-19. Tá? Então, infelizmente, essa informação vaga, dada no estudo, que sugere que pode funcionar, leva a alguns problemas claros na sociedade. Primeiro, a automedicação. Isso talvez reduza, porque agora a cloroquina vai ter que ter receita médica. Mas a gente sabe que as pessoas dão um jeito e compram isso com receita dada sem indicação clínica. E compra, às vezes, também sem receita médica, né? As pessoas vão ter uma gripe, ou vão ter coronavírus de fato, vão se automedicar e vão cair na faixa dos pacientes que têm efeitos colaterais. Aí esses pacientes vão procurar serviço médico e vão saturar ainda mais o sistema que está aí com data marcada para entrar em colapso. Né? Nós estamos vendo que, infelizmente, a curva de infectados no Brasil está seguindo exatamente o que nós sabíamos que ia acontecer, porque a ciência já tinha previsão que isso ia acontecer. Está dando certinho as previsões com relação aos infectados, infelizmente. Né? E esses pacientes vão entrar aí para ocupar leitos. E mais, os pacientes que precisam da droga não estão tendo acesso. Então, entende que, num momento de desespero absoluto, nós estamos aí piorando a nossa própria condição de vida e a condição de vida de pacientes que já têm problemas de saúde gravíssimos. Porque as pessoas esquecem, às vezes, que não é porque a gente está numa pandemia de Covid-19 que todas as outras doenças do mundo acabaram. Não. Tem gente todos os dias doente no hospital, precisando de auxílio. O sistema de saúde, todo mundo sabe, já era problemático. Tá? E nós estamos agora passando por um momento onde está ficando ainda pior e, infelizmente, se as previsões se cumprirem, ainda pior. Tá? Então, fazendo um resumo, né, que nós já estamos aqui indo para o final da live, nós sabemos hoje que não há nenhum tratamento aprovado e substanciado por ensaio clínico para tratar a Covid-19, nem vacina, nem quimioterápico, nem antiviral, nem soro. Tá? Mas sabemos de uma coisa importante. Para falar aqui da associação com a azitromicina contra a cloroquina. Tá? Parece que a azitromicina pode ter um efeito antiviral também, mas o que parece é que, ao combinar a azitromicina com a cloroquina, a chance de infecções hospitalares, chamadas nosocomiais, são menores. Então, parte dos pacientes que estão com Covid evoluem para infecções secundárias e morrem por isso. Então, talvez a combinação dos dois pode somar nesse aspecto. Tá? Existe um clinical trial aberto agora combinando antivirais com cloroquina, mas também não tem resultado ainda. Sobre o ibuprofeno, outro problema de frenesi, saiu um paper que sugeria que o ibuprofeno aumentaria a entrada do vírus por aumentar a taxa de expressão de ECA2 nas células. Depois viram que esse dado extremamente frágil no paper, a OMS voltou atrás e passou a não mais proibir o ibuprofeno. Então, neste momento dessa live, o ibuprofeno ainda continua aberto ainda para ser utilizado. Tá? O Fernando está perguntando sobre grupo de risco aqui.
A gente já sabe, pacientes mais velhos com sistema imune depreciado ou pacientes mais velhos com comorbidades entram numa infecção e lutam pior com ela. Como isso aconteceu no norte do mundo, em pleno inverno, em países com aglomeração de pessoas, onde a contaminação é muito forte, e ainda em pacientes que estão com sistema imune baixo ou já com doenças, aí explodiu. Tá? Talvez se isso acontecesse em outras épocas, o desfecho é diferente. Tá? Então, voltando aqui ao resumo, pacientes com HIV em terapia em dia tem risco para Covid-19? Não sei te falar, Alisson. Isso só talvez o seu médico vai poder te falar, que depende em qual grau da terapia antiviral o paciente está. Eu não tenho informação sobre isso. Tá? A Vanessa está lembrando aqui, médica, minha prima, que embora tenha tido esse frenesi sobre os inibidores de ECA e antihipertensivos, não tem recomendação para que ninguém suspenda essa medicação sem opinião médica. Então, não suspendam nada, tá? Baseado em mensagem WhatsApp, que sem o seu médico te falar. Tá? Então, tem um monte de perguntas aqui, não vou conseguir responder todas, que eu preciso encerrar a live daqui a pouco. Tá? A Karen está lembrando muito bem aqui que alguns pacientes jovens já está sendo relatado que eles também podem evoluir para quadros graves de pneumonia. Tá? Não é só pacientes mais velhos. Nós vamos entender melhor sobre a doença com o tempo. Agora, a doença está chegando em países onde a idade média é menor, então você vai ter mais pacientes jovens entrando em pronto-socorro, né? E aí, o que quer dizer que eu ia falar, esqueci de falar, que a única coisa hoje que está sendo sem discussão nenhuma é o isolamento social, tá? Entendo a parte econômica que apavora todo mundo, entenda a parte de é muito ruim não poder sair na rua, tá? Mas é um ponto pacífico. Todos os países que fizeram isolamento social e fizeram teste em massa controlaram a doença. A Ju aqui de Rondônia, a Ju falou que fumantes também parece ser mais grave. Certíssimo, Ju, parece que os pacientes que já têm comorbidades, incluindo tabagismo, evoluem pior na doença, então são um grupo de risco também. Tá? Então, fazendo um amarrado, que a gente conversou hoje para quem chegou no final, a Covid não é uma arma biológica, não é uma coisa que a China plantou no mundo. A China pode ter errado, talvez, numa política de ter demorado um pouco a falar sobre a pandemia, e isso pode ter ajudado no espalhamento. Essa questão política eu não vou entrar nisso, mas não parece, não tem nenhuma substantividade falar que isso é uma arma biológica, tá? O vírus é da natureza, tá? O isolamento social ainda parece ser a única alternativa. Por quanto tempo? Não sabemos, tá? Não sabemos, porque ainda estamos na fase crescente, logarítmica da infecção. O fato é, quanto mais nós nos isolarmos, mais rápido sairemos do isolamento social. Quer dizer, se a gente conseguir aí controlar o espalhamento da epidemia, nós vamos sair mais rápido. Se quebrar esse isolamento, por qualquer motivo que seja, o preço está claro. Tá? Todos os países do norte do mundo, e incluindo China, deu essa lição para a gente, Coreia, Singapura mostraram que isolar e tratar e fazer diagnóstico em massa é muito importante. Nossa sorte que no Brasil a temperatura é um pouco mais alta, então o vírus parece resistir um pouco menos, tá? O que não quer dizer que a epidemia vai ser pior ou melhor aqui, tá? A gente não sabe ainda, tá? Pelo que parece, e tudo que eu falei aqui até agora, nesses 45 minutos, não é minha opinião, tá? São dados da literatura, eu sou aqui só um interlocutor da ciência, tá?
A hidroxicloroquina aí, existe uma esperança, né, onde você não tem nada, qualquer coisa é esperança, mas não tem substantividade nem segurança ainda para fazer isso em automedicação e muito menos em prescrição, em clínica médica. Tá? Se isso funcionar, você não vai receber essa notícia no grupo do WhatsApp da sua família ou do seu brother gêmeo que é terraplanista. Tá? Isso vai sair de um ensaio clínico sério, controlado, em massa, multicêntrico, que vai mostrar que, estatisticamente, se funciona e mais, para quem funciona. Provavelmente não vai ser com um paciente saudável em casa que passa pela infecção bem. Vai ser com um paciente que está grave, internado, aonde isso justifica. Tá? Então, as perspectivas finais, tá? E aguardar os resultados nas próximas semanas dos ensaios clínicos, tá? Torcendo aí para que a gente saia com a medicação segura. As perspectivas antivirais e cloroquina não são excelentes, tem que esperar por isso. E eu pediria aí no final as pessoas que conversassem com as outras, que tentassem bloquear essa onda de fake news, tá? Não é porque você repassa que você não é responsável pelo que você faz, tá? Vou repassar aqui igual eu recebi. Isso é errado. Você não deve repassar algo que você não sabe a fonte, tá? O isentão, eu só peguei aqui e mandei, se isso é verdade, não. Não faça isso, tá? Receba todo dia isso. Tô passando aqui, não sei se é verdade, não. Não faz isso, cara. Isso é errado, porque as pessoas distribuem isso. E nós não precisamos hoje de gente para atrapalhar, tá? Segundo ponto importante, vocês conscientizem os seus familiares e amigos que tanto humilharam a pesquisa e a universidade nos últimos meses, tá? Para eles entenderem que não tem vingancinha da universidade aqui. Está todo mundo envolvido em ajudar. A UFMG e diversas outras universidades estão se disponibilizando a fazer testes, parar a vida para fazer teste de pacientes sem nenhum custo para a população, tá? Quer dizer, no momento onde a universidade estava mais humilhada e mais maldita por todas as pessoas que odeiam a universidade, qualquer motivo que seja, nunca entendi isso, tá? A universidade renasce com uma esperança para a sociedade. E é importante, nesse momento, vocês conversarem com todo mundo. Não é ficar fazendo inferninho, não. Tá? Não é chegar e falar assim, tá vendo, não te avisei? Não. Só falar assim, tá vendo, olha que importante, olha, a universidade está ajudando as pessoas, está se disponibilizando. Sabe aquela balbúrdia? Sabe? Não, a faculdade está agora focada em ajudar a população sem nenhum tipo de custo, tá? Eu estou fazendo parte de um grupo que está tentando aí conseguir investimento para testar a pessoa. A gente sabe que o isolamento somado ao teste em massa vai ajudar a salvar muitas vidas, tá? E eu conheço inúmeras pessoas, se eu fosse citar o nome aqui, seria extremamente injusto, tá? Que estão parando a vida no isolamento e não estão vendo televisão, jogando videogame, não, tá? Eles estão estudando para tentar ajudar a humanidade, tá? Eu falei uma vez no jornal, há um tempo atrás, que se a gente não investe em pesquisa, você vai ter que comprar ela depois. Isso está acontecendo agora, tá? Nós estamos importando o kit diagnóstico, nós estamos tendo dificuldade de tratar os pacientes. Isso porque, infelizmente, precisou de chegar numa situação extrema dessa para que as pessoas entendessem que pesquisa é importante. Então é a hora da gente, cientista, conscientizar as pessoas que não entenderam isso ainda. Tá? Então usem a informação, usem a internet para ler e para divulgar informações importantes e seguras, tá bom? E segundo ponto, eu queria que vocês espalhassem para as pessoas um pouco de humanidade, tá? Eu falei na outra live que eu estava que a gente nunca viveu uma guerra. Eu nunca vivi uma guerra de perto, né? E a gente vê hoje aí o tanto que é importante a humanidade se unir. Porque todas as atitudes nossas egoístas
vão ter impacto em pessoas que não têm culpa disso, né? Então, o importante agora é a gente pensar como humano e lutar sem polarização, sem PT versus Bolsonaro, sem Cruzeiro versus Galo. Cara, agora é a humanidade toda junta. A gente tem que pensar por exemplo, não acabar com o estoque de comida, não acabar com o estoque de álcool, não acabar, enfim. Vocês sabem disso, eu não quero ficar entrando nesse ponto, mas é importante a gente agora unir, tá? É o único jeito. E quem pode unir? Espalhando informação de verdade, lendo, estudando, olhando. E se você conseguir matar uma fake news por dia, tá bom. Se conseguir fazer que uma pessoa não se automedique, que uma pessoa não espalhe uma esperança falsa, que uma pessoa não quebre o isolamento, tá ótimo. Então, é trabalho de formiguinha mesmo, a gente tem que fazer isso junto. E só vamos conseguir fazer isso junto enquanto uma sociedade consciente, tá? Não é hora de brigar, não é hora de humilhar as pessoas, não é hora de vingar. O que importa é união, tá? E ficar aí ligado nos últimos artigos. Nós estamos entendendo ainda como é que é a doença, tá? É um pouco de humildade para a gente que achava que sabia muito das coisas, né? Vem um vírus e mostra que a gente está engatinhando ainda. E eu queria deixar aí uma mensagem positiva. As pessoas estão lutando, a gente vai conseguir vencer, tá bom? Queria agradecer a todo mundo aí que ficou comigo até agora. Eu vou deixar a live salva aqui. O meu contato está aqui no Instagram. E me manda direct se precisar. Entra na página da SBI, pode mandar mensagem, tá? E eu espero que todos nós aproveitemos esse tempo onde a gente está em casa, isolado, para nos unirmos. Especialmente nos unirmos com quem a gente fica tão longe com as famílias, né? E nos unir com os amigos, que a gente às vezes não tem tempo de conversar com eles nem pelo telefone, né? Então é a hora da gente aproveitar isso e vencer, tá bom? O meu tempo está acabando aqui, o Instagram corta a live com 1 hora, nós já estamos 54 minutos aqui. Espero encontrar vocês todos aí nos próximos eventos. Nós vamos conseguir aí passar por isso. O Congresso da SBI esse ano vai ser sensacional. Vamos estar todo mundo junto lá, feliz, saudável e com poucas perdas. Tá bom? Um abraço, obrigado por tudo. Se precisar de mim, estou aqui. E fique em casa.